Tem um podcast que eu acompanho desde o começo também, que é do Tim Ferriss, tá? Lá dos Estados Unidos, que ele é, né, da Califórnia, investidor, né? Ele veio ligado também a biohacking, né? Ele experimenta, meio parecido com a linha do Joe Rogan também. Ele traz uns livros, né? Ele indica uns livros. Isso. Ele é muito inteligente e você vê que ao longo dos anos ele foi se transformando e se tornando uma pessoa mais profunda. E aí ele fala assim, né, cara? O podcast, para mim, ele é uma ferramenta que me ensinou a fazer perguntas cada vez melhores, né? E daí, nessa linha, cara, já aconteceu, por conta do teu perfil, você aprofunda, você é empático e tudo mais, à medida que você foi envolvendo um convidado, você já sentiu que quando o cara falou alguma coisa, falou, opa, isso aqui ele não falaria se não tivesse tão envolvido na conversa, né? Sim. E que numa entrevista em outro lugar nunca a pessoa falaria isso. Mas na hora que a pessoa falou, você disse, opa, peguei alguma coisa aqui. Aconteceu com você já? Sim, e geralmente é depois dos 40 minutos. Sabe, porque assim, realmente tem uma linha do tempo a entrevista, entendeu? A entrevista, ela tem uma linha do tempo, ela tem um momento onde aquela pessoa vai estar mais, entre aspas, vulnerável, entendeu? Mais aberta a falar. E se você estudou bastante, você sabe que aquele é o momento de entrar, entendeu? Então, assim, se você sabe que a pessoa tem uma super relação com a filha e uma situação que não sei o quê, então, às vezes, dentro de uma frase ou de uma abertura, que é isso, você percebe e você explora. Explorar de maneira elegante, entendeu? Claro. Aí que tá, né? Você explora, mas não explorado explorar. Você explora aquilo, você entra, você sente que a pessoa está te dando aquela abertura que ela não deu em outros lugares. E aí você tem dois caminhos. Ou você vai para a polêmica, entendeu? E aí e aí aquela pessoa pode nunca mais te dar uma entrevista depois daquilo. Ou buscar aquele corte, né? Isso. Para colocar aquela thumb sensacionalista, clickbait. Que é algo que eu tô assim super chateado, porque o podcast era um terreno tão legal até um ano atrás, assim, sabe? Aí depois foi invadido por essas thumbs sensacionalistas, e buscando thumbs escrotos, aí você dá o play, ninguém falou nada daquilo, assim, sabe? Então, assim, isso virou uma moda, porque também tá gerando muita grana pra gente que não está produzindo aquele conteúdo, faz o corte e ganha em cima daquele produto, né? Mas eu não quero defender o final dos canais de cortes, mas eu quero defender uma elegância dentro disso tudo, entendeu? Esses convidados, eles foram no podcast, eles são amigos daquela pessoa que convidou, então assim, né, ou há um contato, então fui lá, chamei o Eloy veio, sou fã do Eloy, primeira vez que eu conheci ele, sabe, por causa do podcast, tava feliz pra caramba. Não, e o cara tá falado, cara, primeira vez que sai de casa pra dar uma entrevista na tua casa aí, né? Total, mano. Né, e assim, busquei fazer uma puta entrevista diferente. Aí vai lá alguém, pega um corte dele, tira do contexto, bota ele falando, sei lá, Eloy versus Igor, sabe? Entendeu? E aqui ele falou super bem do Igor e que tem vontade de conhecer o Igor, não sei o quê. E aí, e aí um dia o Eloy tá no YouTube e ele tá com a esposa e eles estão girando o nome dele no YouTube e ele cruza lá. Eloy contra não sei o quê. Sistema Solar e podcast. Olha lá, o Solar me ferrou. Nunca mais vou dar uma entrevista pra esse cara. Entendeu? Então, assim, tem todo esse lado. Por isso que, cara, isso é algo que eu tomo muito cuidado, meu. Jamais expor o convidado. Quando era gravado, eu já cheguei a preservar uma frase ou outra aqui. Um convidado ou outro aqui, que eu vi que a frase ia dar ruim, entendeu? E aqui no ao vivo, hoje em dia, eu também tento controlar. Eu também tento falar, se a pessoa estiver entrando numa seara ali que vai complicar para a pessoa, eu jamais vou explorar aquilo de uma maneira... Sabe, eu quero o lado humano, por isso que eu falei, né? Se eu vejo que ela falou da relação com a filha, eu vou explorar isso. Mãe e filha, amor, paternidade... É esse lado que eu tô querendo, entendeu? Eu não quero polêmica, mano, não quero clickbait, não quero, sabe, porque isso não te leva a nada, é aí que eu quero chegar, não leva a nada, mano, não leva a nada, Você sabe que recentemente, né, um dos episódios, eu não vou citar exatamente qual, com uma pessoa famosa do meio, né, ela falou uma coisa durante, né, que eu tenho certeza que foi um momento de abertura e falou, eu falei, cara, se eu quisesse e não fiz, gerava um corte aqui. Né? Ou às vezes eu gero um corte sobre isso, só que eu coloco uma thumb com uma frase mais neutra, né?
Sabe, assim, então tudo isso, né? E para não gerar um desconforto, porque, de novo, a nossa corrida é de longo prazo. Né? É isso, cara. E eu quero construir. Olha o Serginho Groisman aí. Você acha que a galera vai no Serginho Groisman por quê? Porque ele tá há anos se conectando com todo mundo, sendo super elegante com todo mundo, cara. Exato. E, por exemplo, né, eu sei que tem um canal, né? Eu não sei se você acompanha esses canais de musculação, fisiculturismo e tal. Assim, tem o Renato Cariani, que é super grande, né? E ele tem um podcast. E ele falou no podcast, cara, tem gente que não tá querendo vir no podcast por conta dos canais de cortes da área que ficam recortando tudo e polemizando. O cara falou, cara, eu não quero me envolver em intriga e não vou, não por causa de você, por causa dos cortes que geram. Então eu acho que assim, essa observação ela é importante, cara, pra gente entender, porque o que eu busco? Eu busco a credibilidade, entendeu, cara? Ou seja, pode estar caindo o mundo lá, mas o cara sabe que se ele vier conversar comigo aqui, meio que vai estar seguro. Sabe, não é um território hostil, entendeu? Assim, eu não vou buscar, e também não tem uma audiência querendo, sabe, babando, querendo um corte, babando, querendo você escorregar. Tem um outro tipo de audiência, que com o tempo também eu fui entendendo que isso também é saudável. Às vezes você tem uma audiência menor, mas você tem pessoas que estão ali meio no teu flow. E você não foi invadido por... Cara, às vezes o número grande... Todo mundo sofre isso, tá? Os BBBs que são invadidos pelos fanbases e tal, às vezes o fanbase... às vezes a pessoa nem quer mais aquele fanbase. Ele fala assim, gente, você viveu isso, né? Na TV aberta você viveu isso, né? Totalmente. Então, por isso que um pouco eu digo com conhecimento de causa, assim, sabe? Eu não quero cometer alguns erros que eu cometi lá atrás, entendeu, cara? Eu sei no que isso dá, assim, então não leva a lugar nenhum. Então, assim, cara, eu acho que essa credibilidade ela é importante. O Eloy, eu imagino que o Eloy tenha vindo, assim, porque há uma credibilidade aí, sabe? Eu trouxe o Kamal, eu trouxe o próprio Andréas, trampei na MTV, então, isso que eu tô buscando, cara, cada vez mais, entendendo que um dia... eu posso estar num projeto ainda maior e não sei o quê, e eu vou querer chamar também convidados e eu vou chamar essa galera tudo de novo, entende? No sentido de que, fiz bons contatos, deixei uma marca boa. E com o tempo, cara, uma coisa que tem sido legal, eu tenho ouvido cada vez mais isso, assim. Então o Ale Oliveira, ele vem aqui amanhã, ele falou muito que ele queria vir na semana do dia tal, e depois eu vim descobrir que é porque ele ia rescindir o contrato com o Esporte Interativo, ele ia fazer o anúncio, e o primeiro lugar que ele queria falar era aqui, tá? Então assim vai ser amanhã. Animal. Muito legal. E, cara, outro dia também conversei com o PC, assim, a gente tá conversando, e o PC, sabe, ele não quer muito, eu acho que ele tem que falar, assim, em algum momento, né, e cada vez mais, cara, eu entendo aqui como uma plataforma, né, eu vou ter que abrir aqui a plataforma, entendeu? Essa credibilidade, ela vai ter que vir a partir desse lugar, entendeu? Olha, caramba, tá indo lá a pessoa que a gente queria ouvir, ou que tá há um tempo sem falar, ou que se envolveu numa puta polêmica, num puta escândalo. O breaking news tá aí. Isso. Aí quando é uma coisa meio... aí quando é pra lançar o disco e falar tudo bem e brincar... Aí tem os outros que vai hypar mais, que o cara pro disco dele vai ser muito melhor, entendeu? Mas para um papo reto e tal, sabe, eu defendo que o Felipe Neto devia vir aqui, dos podcasts todos, para ele ter uma conversa mais acho que ele busca, assim, seria aqui, mas aí é dentro da minha autoconfiança mesmo, mas assim, eu acho que é por aí, sabe, cara, eu vou tentar construir o meu caminho no podcast nesse lugar. Muita gente fala isso, eu vejo muita gente famosa falando assim, cara, eu quero quando eu vou para um talk show na TV aberta, eu tenho que render, né? Então eu tenho que fazer aqueles 15, 20 minutos, render, né? E tudo mais. Se eu quero aprofundar, eu vou num podcast. Né? E isso é muito louco, né? Porque aí você vê, por exemplo, né? Tipo no Flow, né? Semana passada eu vi na agenda deles que o Haddad ia, Fernando Haddad. Né? E acabou não indo, enfim, não sei porquê. Mas não foi? Não foi. No dia acabou indo outro, porque substituiu, deve ter tido algum imprevisto, né? Mas o que o Monark falou num episódio, eu lembro, ele falou, cara, o Haddad tá... Ele meio deu a entender, o Haddad tá vindo meio que para reconhecer o território, para abrir o território, como se falasse que depois o Lula iria. Se isso acontece, isso é game changer, entendeu, cara, pro formato. Total. Assim, né? Mas o Lula vai. Em algum momento o Lula vai lá. Porque o Bolo já foi, o filho do Bolsonaro já foi, e, cara, o que é legal, e aí assim, eu admiro e respeito muito o Flow, o Podpah e tal, porque eles estão abrindo portas muito importantes, entendeu? Portas que eu
honestamente, não teria força para abrir. Entendeu? Então, assim, eles estão mostrando para o meio artístico e para o meio político e para todo mundo que o podcast é uma nova plataforma de fala. Ele é uma plataforma que não vai te interromper com comercial, com música para tocar, com mercha, não sei o quê, até tem um merchazinho ou outro, mas assim, você vai ter 1h30, você vai ter 2 horas para falar. Então as assessorias, o que eu sinto é que não é o político que quer ir por livre, espontânea vontade. Ele vai porque ele já entendeu que lá é uma plataforma, que ele vai se conectar com um monte de moleque, entendeu? Que ele vai abrir ali, que ele vai angariar votos, ou que o artista vai poder se apresentar de maneira mais humana. Então, pouco a pouco, a Maísa, a Ivete, vai entender que já não é mais só no Faustão e na Globo e não sei o quê. Vai ter também que ir nos programas que é nas casas dos moleques. Exato. Uns programas que hoje em dia eles estão dizendo assim, imagina que eu vou num podcast, imagina que... Cara, e eu te digo isso porque eu sei, tá ligado? Tipo assim, tem gente, não, imagina, podcast, gente grande de TV que vai, imagina, tá? Diminui, e aí passa 2 meses e faz... Então, não vou ter que... Porque o outro vai, porque o político do lado foi, porque o apresentador do lado foi, porque o Jacan foi, porque o Zeguê, porque estava numa mesa de jantar e o Otávio Mesquita falou que foi. E essa pessoa que ignorou um convite ou não respondeu 2, 3 vezes depois, oi, tudo bem? Né? Sim, isso super acontece. E você, no papel do comunicador, e se você estudar os grandes comunicadores, é muita politicagem também, você no papel do comunicador faz show, pô, que bom, bora então, ó, tá aqui as datas, vamos fazer. E faz, entende? Eu acho que, né, porque a pessoa também tem, por isso que eu digo, a pessoa tem o direito lá de achar algo do teu projeto, mas se você manter o foco, se você manter o foco, você vai chegar, entendeu? Então, longo prazo. Então o que eu sinto é que as próprias assessorias já estão dizendo para os seus artistas, ó, você tem que ir, hoje em dia já tá rolando, você tem que ir no flow. E forma muito mais opinião nesse público do que qualquer outro formato hoje em dia, né?